Sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica, que estamos mais uma vez pela graça do nosso bom Deus. Eu não sei se todos perceberam nessa abertura que essa águia e essa espada são os dois símbolos usados lá na fachada do Tabernáculo Brana, em Jeffersonville. Então a imagem que passa anteriormente é da fachada, a parte da frente do Tabernáculo Brana, que acaba sendo um símbolo muito bonito, muito especial, escolhido pelo próprio irmão Brana. E aí acaba que a gente tem uma similaridade com a mesma figura. Então, sejam bem-vindos, nossa leitura diária bíblica sequencial. Vamos hoje para o capítulo 22, verso 3. A partir do verso 3, vamos começar aqui. Aliás, já começou a história de Josias, um grande, bom rei chamado Josias. E só por sabermos que ele foi um bom rei que agradou a Deus, a gente já sente um pouco de atração pelo nome. Josias começou a reinar com 8 anos de idade. Criança, bastante criança. Talvez uma corregência por um período auxiliado e assim por diante, como foi Joás. Joás também foi um rei que foi um bom rei e começou criança também, né? Bem criança. Aqui nós vamos começar a nossa leitura desta oportunidade no verso 3. Sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou ao escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas, para repararem a casa do Senhor. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Esse trecho aqui, dos versos 6 até o verso 7, é muito similar no que nós já lemos, quando falou de outro rei, que acabamos de citar o nome, chamado Joás, que começou a reinar também, jovem, criança. No caso, Joás orientado, a Bíblia deixa claro que ele foi orientado todo o tempo por um sumo sacerdote, que inclusive tinha salvado sua vida com sua esposa. E ele sentiu esse ímpeto de reformar a casa do Senhor, restabelecer a integridade física. Mas preste bem atenção que aqui está falando da integridade física, predial. Reparar as fendas da casa. Todo o mesmo texto, a gente percebe que aquela forma de recolher o dinheiro que o povo levava e guardá-lo ainda permanecia. Mas de alguma forma o dinheiro estava ali acumulado, ou talvez se desviava para algum outro propósito. Mas o rei foi impelido, eu acredito que foi por Deus, para direcionar o dinheiro para pessoas honestas, grandes trabalhadores, bons profissionais, para fazer a reforma do templo, da casa, reforma estrutural. Reforma física nas paredes do templo, não estamos falando da reforma religiosa. Isso vai acontecer agora na sequência. Mas primeiro ele demonstrou interesse em fazer uma reforma estrutural. Ele interessou-se pelo físico. E só então a predestinação preparou para ele os meios para que ele empreendesse a reforma religiosa, removesse todo o pecado, toda a idolatria e fizesse o que nenhum dos reis anteriores tinha feito.
E aí nós começamos gostando de Josias por causa disso. Essa lição aqui, apesar dela ser repetida, já aconteceu lá no capítulo 12, 2 Reis capítulo 12, com Josias, mas ela demonstra agora no capítulo 22 que essa vontade física de reparar as paredes do templo do Senhor, pintar de novo, fazer novo reboco, nova pintura e coisa. Essa vontade, esse zelo pelas coisas de Deus levou ele a um arrependimento, levou ele a um acerto até maior com Deus, espiritualmente falando. Eu fiquei satisfeito em ler esse pedaço e pensar desse jeito, porque se a gente não tem zelo pelas coisas materiais, naturais, é bem possível que o espiritual também não esteja em primeiro plano. Então, o nosso interesse em coisas materiais de Deus, pois o templo é uma coisa material, ela é física, ela é da terra, são coisas passageiras, efêmeras, são da terra. Mas isso preparou seu coração, isso demonstrou seu coração. No mínimo, se não preparou, pelo menos demonstrou que ele tinha um coração apto e zeloso para as coisas de Deus. Aí Deus fez ele achar o que estava errado, religiosamente falando. Aí já não era estrutural, não era de parede. Deus permitiu que o seu coração fosse levado para a identificação do que realmente estava errado. É bonito pensar assim, né? Gente, o seu zelo com as coisas de Deus, eu vou usar o termo zelo com as coisas de Deus, e zelo até com as pessoas de Deus, prepara o seu coração para Deus trabalhar contigo. Prepara o meu coração para o que Ele deseja que eu avance e faça e descubra que lhe agrada e identificar as coisas que estão em nós que não agradam a Deus. Então, o interesse por coisas naturais gera isso, ou pelo menos gerou no caso dele, que eu acredito que é uma lei, se não absoluta, mas é uma lei natural que Deus estabeleceu. Agora, dito isso, essa mensagem ela é grande, ela é poderosa, ela é especial, essa mensagem. Zelo que leva à identificação das coisas que ainda nos faltam. Mas vamos para ler mais um pouquinho e ver qual foi o ocorrido para a reforma religiosa, que aí sim chegamos na parte mais importante. Vamos ler mais um trecho, aqui começando no verso 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei, e, dando-lhe conta, disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: e o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Vamos parar de novo aqui nossa leitura, irmãos, igreja, amigos ouvintes que estão conosco lendo a Bíblia todos os dias na sequência. Que coisa interessante, eles foram executar a obra do rei, o sacerdote, e achou um livro, e deu esse livro ao escrivão. Aqui não fala se o sacerdote leu ou não. Se não leu, talvez não tivesse aprendizado, talvez não soubesse ler. Ou talvez leu e achou importante, mas o curioso é que ele deu para o escrivão. Sim, aí o escrivão sabia ler. E o rei foi informado pelo escrivão. O escrivão entrou na presença do rei, deu as notícias de como ia a obra, de que eles estavam fazendo o que o rei tinha mandado,
a recolhida do dinheiro, a reforma, os processos que já tinha iniciado, os trabalhos que já tinha iniciado. E aí ele acrescentou, e o sacerdote achou um livro, e abriu aquele livro e leu para o rei. Certamente estava lá na casa do Senhor esquecido, guardado em algum canto ou em algum baú, e aquele era o livro, não era apenas um livro achado, mas era o livro da lei do Senhor. Ei, meus irmãos, que achado que salvou a vida daquela nação, pelo menos daquele rei, daquela geração de pessoas. Aquele achado foi amor de Deus com o rei e com as pessoas daquele dia. Foi aquele achado. A gente não sabe, pois era o livro da lei e eles descobriram que o que estava errado, o que estava faltando. O curioso da gente pensar... Bem, deixa eu continuar a ler a leitura aqui para fazer esses comentários. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Já disse para vocês que eles pegavam assim, rasgavam, não a ponto de ficar nu, mas de ficar com as golas estragadas, que demonstrava arrependimento, algumas vezes demonstrava desespero, algumas vezes demonstrava profunda tristeza. E o rei rasgou a sua manta, sua roupa real, ficando certamente à mostra a roupa de baixo, a camiseta de debaixo. E ele rasgou aquilo demonstrando desespero, aqui no caso desespero, quando ele entendeu do que se tratava, que era um livro de Deus e que eles estavam em falta. Eles estavam em falta. Foi o que ele concluiu quando ele ouviu a leitura. Terminemos a leitura. Verso 13. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, o rei rasgou as suas vestes. E no verso 12, e o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, que tinha achado o livro, né? E Aicão, e filho de Safã, e a Acbor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, que tinha levado o livro, né? E a Asaías, o servo do rei, dizendo, ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então foi o sacerdote Ilquias, e Aicão, Acbor, Safã e Asaías, a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikvá, o filho de Arás, o guarda das vestiduras. E ele habitava em Jerusalém, ou ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. Bom, aqui, pelo menos na minha Bíblia, tem um subtítulo, né? Então vou dar uma paradinha aqui nesse subtítulo para fazer este comentário. Curioso, gente, que o rei agradou a Deus, empreendeu a reforma, o restabelecimento do direcionamento do dinheiro para a reforma estrutural, mas não sabia o livro da lei. Ele desconhecia as verdades do livro da lei do Senhor. Percebe aí que era o livro da lei do Senhor, não o livro da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés era a lei do Senhor. Comentamos isso agora recentemente na igreja. Mas eles acharam o livro da lei do Senhor. E aí ele tomou conhecimento do que estava faltando. Ora, desde Moisés, a ordem de Deus é que cada rei deveria ter uma cópia, ele mesmo, uma cópia particular do próprio rei, e nessa cópia ele deveria ler todos os dias. Bom, você já sabe que o pai desse rei foi Manassés. Manassés? Deixa eu conferir. Foi Amon. O avô desse rei foi Manassés. Os dois foram terrivelmente idólatras, fizeram o que era mal ao Senhor. E certamente não tinham conhecimento desse livro. Ou pelo menos se tinha, não transmitiu para Josias. No entanto, o coração de Josias
tinha tendência para servir a Deus. Deus buscou, amou o coração de Josias. E ele desconheceu. A gente não sabe se esse livro era o livro completo, se era apenas uma parte do livro da lei de Moisés. É possível que tenha sido apenas uma parte, e provável, se for uma parte, era a parte de Deuteronômio, porque o que ele empreendeu aqui de reforma, a Páscoa e tudo está escrito em Deuteronômio. Então, ou ele achou todo o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, ou ele achou a parte da lei, etc. E aquilo tocou seu coração e ele descobriu: Deus está irado conosco, pois temos feito errado, meu pai fez errado, meu avô fez errado, todo mundo está fazendo tudo errado. E aí ele caiu em profundo desespero. Foi por isso que ele rasgou as vestes. E aí caiu em planto e disse: Senhor, agora, o que fazemos? Vai, procura alguém de Deus. E procurou a profetisa Hulda. A Bíblia fala até de Miriam, mas na verdade nós temos várias profetisas no Novo Testamento. No Velho Testamento são poucos nomes citados. E é curioso como num país tão idólatra como estava Jerusalém e Judá toda, mas ainda ainda existia uma Hulda, uma profetisa. Aqui cabe um outro comentário que é com relação ao ministério feminino. Veja bem, a profecia, o dom de profecia, ele é dado diretamente por Deus. Ele não é uma concessão de homens. Não é um homem que concede um título para uma mulher. O título profetiza foi dado diretamente por Deus. O dom manifestava-se diretamente de uma forma inequívoca. Por isso a profecia. Mas ela não tinha ministério sacerdotal. Não achamos ministério sacerdotal feminino no Velho Testamento e nem no Novo. Então, a gente percebe aqui que Jerusalém e Judá ainda tolerou Hulda lá no seu canto. A Bíblia, ela não dá todos os detalhes, mas diz que ela era mulher de Salum. E Salum era tio de Jeremias. Quando você chega em Jeremias, o capítulo é o de número, deixa me ver aqui, 32, verso 7. Salum era tio de Jeremias. Portanto, Hulda, a mulher dele, era tia de Jeremias, essa profetisa. Esse aqui era o tempo em que era do ministério de Jeremias, do ministério de Sofonias. Foi nesse tempo de Josias. Isaías já tinha morrido, como já dissemos, cerrado ao meio por Manassés, que era avô desse rei. Aqui, Josias. Então, assim como eles toleraram Hulda, Samaria tinha tolerado Eliseu, né? Então, Samaria era tão... Os samaritanos, a partir daqui, gente, os samaritanos tomaram uma diferença muito grande com os judeus. Por isso os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. Eles tinham um conflito eterno. E por causa dessa divisão de capitais, de Jerusalém com Samaria. Os samaritanos eram os moradores de Samaria, a capital de Israel. E os judeus eram da capital de Jerusalém, a capital de Judá. Então você percebe aí a diferença de reinos, né? A diferença de capitais e o distanciamento que se formou até chegar no tempo de Jesus Cristo. Olha, no tempo de Cristo, eles tinham tanta diferença religiosa que até aquela mulher pecadora que lavou os pés de Jesus, lembra dela? Ungiu os pés de Jesus e com um nardo caro dentro de um vaso de alabastro. Foi inaceitável, Jesus foi julgado por aquele ato, por ter permitido aquela mulher pecadora tocar nos seus pés, mas nada não foi tão grave quando Jesus falar assim que eles deviam também amar os samaritanos. A salvação também era para os samaritanos, porque os samaritanos, os descendentes de Samaria, tinham a diferença, não era física nem moral, era religiosa, era muito mais grave. E Jesus vem pregando um ministério de amor
de aceitação com samaritanos, que eles entendiam que tinha uma religião totalmente corrompida e distante. Eles foram para o cativeiro, quando voltaram, tinha gente morando em Samaria, eles não consideravam os samaritanos judeus, descendentes, filhos do mesmo pai de Jacó. Então a diferença religiosa era pior do que a da mulher de má fama. Essas coisas causam regozijo na gente, a gente vê a Bíblia se cumprindo assim como uma engrenagem que gira perfeitamente, sem encavalar. Não, a Bíblia não se contradiz. Existem contradições na nossa cabeça apenas, na Bíblia não. Bom, vou deixar o restante da leitura para amanhã, porque nosso tempo já foi, né? Mais de 20 minutos. Que Deus possa abençoar o seu coração. Guarde aí no seu coração, por mais que corrompido esteja o mundo todo ao seu redor, ainda é possível ser fiel, como foi a profetisa Hulda. Ainda Deus preservou a sua verdade para aqueles que têm zelo com Ele, que amam Ele e amam as suas coisas. Sim, a casa de Deus tem coisas de Deus. Tem instrumentos, tem mesas, tem coisas de Deus. E Deus preparou um livro, Deus preparou uma palavra, Deus preparou uma correção para tratar com aquele rei Josias, que alcançou graça diante de Deus, um grande rei. Pensa nessas coisas aí, mas eu sei que só leitura abençoa a sua vida, o seu coração. E até amanhã, se o Senhor nos permitir, a gente termina o capítulo, começa o próximo, sem nenhum problema e sem pressa. Concorda? Vamos sem pressa. Aliás, se tiver alguém com pressa, manda uma mensagem aí para mim, tá bom? Tem número aí embaixo. Deus abençoe a todos, que o Senhor seja com cada um. Eu vou ler as mensagens que entram aqui, eu sempre leio, e Deus abençoe a cada um.